Vamos falar então com o Ciro Gomes, tá? Que é um dos caras mais independentes que eu conheço da política e que não guarda a língua na boca. É importante conversar com o Ciro, porque o Ciro fala o que pensa. Como eu disse agora há pouco, eu também falo o que penso. Sempre falei, né? E vou falar. Eu fui classificado outro dia como amigo do Bolsonaro. Que é amigo do Bolsonaro? Eu sou amigo da notícia. Sexta-feira, quando o João Dória chamou o Bolsonaro de fascínora, eu botei o Bolsonaro para falar. Convidei o João Dória, não quis falar. Imediatamente após a entrevista que eu fiz com o Bolsonaro, eu botei o Rodrigo Maia, que é opositor total do Bolsonaro hoje, inclusive pela disputa da Câmara. Né? E acho que há coisas mais profundas do que só a disputa da Câmara agora em campanha por causa da vacina. Eu vou perguntar para o Ciro, que é um cara experiente, tá? Então eu não sou amigo de ninguém. O Bolsonaro um dia chamou a imprensa de bundão. Eu falei, bundão é o senhor. Aliás, acho que fui o único a responder do mesmo jeito que ele falou. Então como é que eu sou amigo dele? Não sou amigo dele, mas ele é presidente da República. E quando há interesse do presidente ser ouvido, eu ouço. Como estou ouvindo o Ciro, ouço o Maia, ouvi o Boulos, ouvi o Covas, ouvi os ministros todos do Supremo. Eu ouço quem interessa ser ouvido pelo jornalismo. De repente eu vou lá, ligo, o cara quer falar, fala. Está dentro da notícia. Pô, tem interesse ou não tem interesse jornalístico? O governador de estado chamar o presidente de fascínora, bandido, você não tem interesse em ouvir o governador e o presidente que foi chamado de fascínora? É claro que tem interesse. Fui lá e ouvi um deles que quis falar o Bolsonaro e outro que falou na reunião que estava representando o governador do estado, que o governador não quis falar. Bom, vamos começar pelo começo. O Ciro, que provavelmente, se não cair um meteoro na Terra e se não mudar muita coisa, mais ainda para pior do que está acontecendo, será um dos candidatos à presidência da República em 2022. Queria saber da sua opinião sobre o começo da vacinação ontem no Brasil, completamente atípico, porque o governo federal marca uma data e o governador de São Paulo vai e faz a primeira vacinação, com os méritos que ele teve de procurar a vacina, brigar pela vacina. Mas eu repito, devia ter saído da foto ao lado de um cientista, já que ele fala em ciência, pelo menos com o Dimas Covas ali do lado. Porque quando foi para anunciar a eficácia da vacina, que eles venderam como 90%, 80%, e era de 50% e já está bom, é o que temos e temos que tomar. Se eu for escalado para tomar a vacina, eu vou tomar, porque tenho 60 anos, sou do grupo de risco e tal. Se quiser me deixar para o fim da fila também, não tem problema nenhum. Tem coisa muito pior do que a Covid, que se chama gente, que eu evito mais do que a Covid. Eu já tenho distanciamento social faz 63 anos que eu tenho distanciamento social, que eu conheço bem o ser humano, que é amigo quando interessa ser amigo e que é canalha quando interessa ser canalha. Então, o negócio é esse. Mas o que o senhor achou? O senhor que é um político experiente, o senhor que já participou de vários governos e daí por diante, o que é que o senhor achou desse lançamento aí da campanha de vacinação e já a primeira vacinação pregando discórdia entre o governo federal e o governo estadual aqui em São Paulo? Bom dia ao senhor, é um prazer e um orgulho falar com o senhor. Bom dia, Datena. Um forte abraço a você. Espero que esteja já totalmente recuperado aí do susto da Covid, numa hora que você não podia ter tido, porque já vinha se recuperando de outro susto. E nós que somos seus eu fãs... não tive Covid, eu só tive infarto. Não Covid eu ainda não tive. Menos mal. Quem teve foi o Garrafa, ou que está, né, o Garrafa, o produtor. O Garrafa está com Covid em casa e trabalhando porque está sem sintomas. Um abraço para ele também, embora ele não tenha sintomas. Enfim, cumprimento a todos os brasileiros, homens e mulheres do Brasil que estão na Bandeirantes. Olha, eu estou feliz, estou aliviado pela vitória da ciência. Mas meu compromisso com a verdade, com a inteligência do povo brasileiro, não me permite ter euforia. E eu, pelo contrário, se você me permitir, já dizendo que estou alegre, estou feliz, estou comemorando também a vitória da ciência, a primeira brasileira vacinada, a gente tem que botar essa bola um pouquinho no chão, porque não é brincadeira a falta de responsabilidade do Bolsonaro, desse Pazuello, que é um canalha incompetente, os dois, na minha opinião,
que deveriam ser caçados e presos, se fosse um país sério, pelo genocídio que estão promovendo. E o Dória, não é, fazendo uma mistificação de propaganda, de marketagem, em cima de um assunto tão grave. Por que a minha opinião é assim tão dura e aparentemente contraditória se estou me confessando feliz? É porque a gente precisa dizer ao povo brasileiro o que de fato está acontecendo no Brasil, se você me permitir. A Anvisa autorizou apenas 6 milhões de doses importadas da China. Não está autorizado mais do que 6 milhões de doses importadas da China e 2 milhões de doses que seriam importadas da Índia e que o Brasil ia mandar o avião e a Índia não tinha sido avisada, mandou desfazer a viagem do avião, para você ver o nível de canalice com que o Brasil tem sido governado, não é, pelo Bolsonaro e por esses politiqueiros que fazem da tragédia da Covid, da economia brasileira, um palanque eterno, sem disciplina, sem respeito aos 210 mil mortos quase, que nós já temos macabramente contados no Brasil. E sabe o que quer dizer, Datena? Essa vacina que está sendo distribuída, se você me permitir, me interrompa se eu estiver sendo longo, apenas é uma questão de ordem pública. O grande estado de São Paulo vai receber 1.349.200 doses. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro vai receber 487.520 doses. Minas Gerais, 561 mil doses. O Amazonas, onde estão matando criança em UTI neonatal por falta de oxigênio, avisados 10 dias antes que isso acontecer, esses canalhas não tomaram nenhuma providência, vai receber 69.880 doses. Veja bem, 6 milhões de doses num país que tem 209 milhões de pessoas precisando ser vacinadas, é muito, mas não é nada para justificar essa farra irresponsável, marketológica, né, demagógica, enfim, a meu juízo, canalha dos políticos que estão dominando a cena no Brasil hoje. É importante? É. Vai começar com um critério, os profissionais de saúde. É muito importante porque são os profissionais que estão se arriscando na linha de frente. O Brasil, por causa do negacionismo, porque no começo nós não tínhamos sequer os equipamentos de proteção individual, é o país onde mais profissionais de saúde morreram no mundo. Recorde de morte. Então, começar por eles. Depois, as pessoas que têm 75 anos ou mais. Aí, meu irmão, já acabaram as doses. Compreende o que eu estou lhe dizendo? Ou seja, é muito importante esse gesto, a vitória da ciência, a prevalência, não é, de um cientista como Dimas Covas. Lembrando que o Brasil vacina seu povo há mais de 100 anos. Não é possível fazer carnaval com uma obrigação mínima, onde nós estamos partindo atrasado, mais de 70 países já estão vacinando. Mais de 60 milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo, e a diferença de tempo do Brasil, só para lhe dizer, vai representar mais algo ao redor de 50 mil mortes. Então, viva a ciência, viva a prevalência, não é, da vitória da inteligência contra o negacionismo e a responsabilidade. Mas peraí, né? Muita demagogia demais. E agora essa notícia que é muito típica da falsidade desse Dória. A enfermeira escolhida é terceirizada e, se dependesse dele, o Butantan já tinha sido privatizado. Ciro, nós não recebemos a vacina de Oxford porque é óbvio. Se a plataforma que está fabricando a vacina e nos entregaria a vacina é a Índia seria o país de mais população do mundo, se não fosse dividida com o Paquistão, depois do domínio do Império Britânico. Depois da independência, em que Nehru, Gandhi participaram de uma forma corajosa, esses sim tinham peito. A política de não violência do Gandhi foi uma política tão importante que, mesmo com a não violência, ela simplesmente dobrou o maior império do planeta naquela época. Não é? E aí, em 47, dividiu-se Índia e Paquistão. Tá? E os dois vivem lá brigando um com o outro, e os dois têm bomba atômica. É uma situação de instabilidade geral. Mas teria mais população do que a China. Então, o pretexto de não entregar essas vacinas ao Brasil, que para eles também 2 milhões de doses, eu não sei até que ponto faria a diferença,
porque eles têm capacidade de produção e daí por diante, tecnologicamente. 90% dos remédios produzidos do mundo vêm ou da China ou da Índia. Insumos ou remédios, ou da China ou da Índia. É que ninguém conhece a Índia. O cara acha que a Índia é tudo tribo e tal. O que é isso? É um dos complexos mais avançados em tecnologia virtual, por exemplo, se você não sabe, né? Desenvolvimento de computador, inteligência artificial. É um baita país, só que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E por isso, não vamos entregar a vacina que o avião do Ministério da Saúde vinha pegar. Claro que não ia ter a vacina para entregar, porque eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Só que nós estamos lidando com outro problema. O Butantan, que é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, não é? Maior produtor, depois vem a Fiocruz e a Ali, tem capacidade de produzir 1 milhão de vacinas por dia. 1 milhão de vacinas por dia. É muita coisa. Só que para produzir vacina precisa do quê? Precisa dos insumos. Eles passam até a tecnologia. E os insumos vêm de um país que tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Tem mais do que a Índia. E aí o chinês pode falar o seguinte, olha, eu tenho 1 bilhão e 600 milhões de chineses para vacinar aqui. E nós estamos fazendo a vacina aqui, temos 4 vacinas. E eu não sei se vai dar tempo de entregar os insumos. Do mesmo jeito que aconteceu com a Índia, corre o risco da gente ficar sem a Coronavac em escala para um Brasil de 210 milhões de habitantes. E aí eu quero ver como é que vai ser o fim da história, porque com esse negacionismo todo do governo brasileiro, nós ficamos para trás na corrida com a vacina. Nós ficamos no último plano para a corrida da vacina. A gente não tem chance de conseguir vacina em lugar nenhum. Primeiro que não tem dinheiro. E segundo, os acordos que a gente tem são países com populações, as maiores populações do mundo, e que tem que ver o seu quintal primeiro. É até uma coisa lógica. Não é desumanidade, é uma coisa lógica. Você vai ver o seu cidadão primeiro. E aí como é que ficaria? Bom, quando eu chamo o Bolsonaro de canalha, incompetente, é basicamente porque eu tenho acompanhado de perto tudo o que tem acontecido. Vou fazer uma rápida linha do tempo. Em julho, portanto, 6 meses atrás, a Organização Mundial de Saúde ofereceu ao Brasil a oportunidade de integrar um consórcio em que a hierarquia da entrega das vacinas seria feita por proporção das populações globais, o que faria com que o Brasil ficasse no 5º lugar da fila. Bolsonaro recusou-se a fazer e todo mundo viu o Bolsonaro falando mal da vacina, falando mal de chinês, falando mal de comunista, falando mal não sei de quê, como se isso fosse assunto para se tratar numa hora em que tantas pessoas, aos milhares, estão morrendo no Brasil. Em outubro, tudo isso o cidadão que está nos acompanhando na Bandeirantes pode pesquisar na internet. Em outubro, a Pfizer, que é uma companhia privada, a Pfizer ofereceu ao Brasil uma oportunidade de entrar na fila, porque ela estava planejando a escala de produção dela. Então ofereceu 70 milhões de doses ao Brasil, 70 milhões de doses. Praticamente 1/3 da população brasileira estaria só com a vacina da Pfizer, possivelmente vacinada. Até hoje, o governo Bolsonaro não respondeu à Pfizer. Olha o que eu estou dizendo. Em outubro, a Pfizer ofereceu oficialmente ao povo brasileiro, através de um ofício ao governo federal, se o Brasil queria ou não queria comprar, para ela planejar a compra dos insumos, como você corretamente está lembrando, que é uma disputa grave no mundo inteiro, porque o Brasil abriu mão de ter a sua própria ciência, a sua própria tecnologia, a sua própria produção do complexo industrial da saúde, coisa que eu tenho falado há tantos anos. E em dezembro agora, todo mundo... Não, ainda em novembro, o Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, esse Palermo, que chama general da Ativa, inacreditável. Um general da Ativa virou um Palermo, assassino, esteve em Manaus 4 dias antes, tinha 12 dias de informação que o oxigênio ia acabar, não foi capaz de tomar uma providência que os artistas liderados aí pelo Whindersson Nunes e outros todos, em 3 dias fizeram chegar, claro que em escala muito pequena, que é o que está ao alcance deles, oxigênio para salvar não só as vítimas da Covid, mas crianças em UTI neonatal, prematuros, da Atena, morreram no Brasil, 60 crianças. Aí vai querer que eu seja um lorde para ficar falando palavras elegantes, como esses canalhas que infestam a vida pública brasileira, arrumem outro. Eu estou completamente indignado e acho que só cadeia e impeachment
para resolver o problema desses canalhas que ainda governam o Brasil. Isso dito, nós temos aí toda uma história de por que o Brasil foi para o fim da fila e aí vai continuar. Porque você lembrou de novo, o Brasil só tem autorização pela Anvisa ontem, e essa festança toda, para aplicar 6 milhões de doses importadas da China e 2 milhões de doses que estão autorizadas para importar da Índia, que se recusou a entregar. A Fiocruz não tem os insumos para produzir ainda. O Butantan já tem insumos e tem capacidade de oferecer mais 7 milhões de vacinas aqui até abril. Então, veja, não se justifica essa falta de responsabilidade, essa festança, explorar a angústia, o medo, o sofrimento de uma nação que está vergada de joelhos, numa hora, inclusive, Datena, que aumenta os casos de Covid e acabou o socorro emergencial. Passa na cabeça de alguém, 62 milhões de brasileiros não tem mais o auxílio emergencial a partir de agora. Ou seja, a fome de verdade vai bater na porta. Eu não sei onde é que esses canalhas estão com a cabeça ou com o coração. No caso específico aqui de São Paulo, a gente rompe o teto da Covid com, até proporcionalmente, com o maior número de habitantes, né? Demograficamente é o estado mais ocupado no país, mas aqui também houve falhas graves em relação ao controle da pandemia. Houve falhas gravíssimas, né? Inclusive, o vereador de São Paulo, que ontem estava na foto sozinho, não estava com o Dimas Covas, daquela foto histórica, quando foi para anunciar a eficácia e a segurança da vacina Coronavac, que era uma coisa normal, você podia falar, nós temos a eficácia mínima, como o Dimas chegou a dizer, mas é a vacina mais segura que as outras, porque ela é de vírus morto. E tem muita gente que tem medo de tomar vacina, então vai mais pela segurança do que pela eficácia, mesmo porque a eficácia você vai só ter que vacinar mais gente para conseguir a imunidade de rebanho. A diferença não é tão grande assim. Cientificamente falando, não é tão grande assim. Importante que a vacina seja segura e que tenha eficácia melhor que nada, que é o mínimo exigido pela Organização Mundial de Saúde, que é 50%. Poder-se-ia falar, olha, a gente tem a vacina que não é a mais eficiente, mas é a mais segura. Seria um caminho. Mas nesse momento o governador de São Paulo, que ontem estava na foto sem o Dimas Covas ou quem quer que seja, mas estava ele na foto com a enfermeira, estava em Miami naquele momento. Só compra o Dória pelo preço que ele se vende quem não sabe a diferença entre uma cédula de R$3 e uma cédula de R$5. Ou a cédula de R$3 é falsa. Agora, veja, nosso problema é construir para o povo brasileiro uma saída. E a saída, evidentemente, está na construção de uma encomenda em parceria do governo federal com todos os estados que puderem e com todas as vacinas que puderem, garantindo ao povo brasileiro que todas as vacinas que estão aprovadas passaram por testes, obedecendo a padrões internacionais de segurança. Portanto, esse medo, esse temor que o Bolsonaro espalha e que o Pazuello, canalha, também ajuda a espalhar, estava vendendo cloroquina, esse magote de irresponsável vendendo cloroquina agora em Manaus, enquanto crianças morriam na UTI falando em cloroquina, quando o mundo inteiro sabe, não é, que isso daí é simplesmente uma coisa que não tem fundamento nenhum. Mas veja bem, 70 milhões de doses da Pfizer, pressionar a China por uma quantidade de insumos, porque o Butantan já dominou e tem tradição de uns 100 anos. O Dória não pode sentar em cima disso. Faz 100 anos que o Butantan produz vacina no Brasil, pouco importa se é Chico, Mané ou Rita, que governa o estado de São Paulo. Não é razoável, não é, essa manipulação de marketagem, de propaganda em cima do drama da população brasileira. Isso eu vou dizer com todos os S's e R's, porque o povo brasileiro não merece ser manipulado de forma calhorda, como eles têm feito de lado a lado, ou pelo negacionismo, ou pela manipulação com camiseta, tudo padronizado e tal. Parece assim um negócio que não se dói com nada e de fato, o isolamento social em São Paulo foi afrouxado por questões eleitorais, como acabaram no dia seguinte da eleição, acabaram com a licença para os idosos andar de ônibus, essas coisas que a gente vê, né, da falsidade, uma hora que está precisando do povo, mente e promete tudo e depois, não é, faz tudo o oposto. O Dória cortou a verba
de todas as instituições de pesquisa de São Paulo. A FAPESP, de quem o Brasil inteiro espera inteligência, está ali passando por uma pindaíba, faltando dinheiro. E aí, no Butantan, como você disse, na hora de anunciar eventualmente uma polêmica sobre o nível de eficácia da coisa, ele não está na foto. Na hora de vacinar uma enfermeira precarizada, ele está na foto, ele próprio, fazendo discurso, como se ele não tivesse sido um dos grandes eleitores do Bolsonaro no tempo todo. Ele supõe que o povo é idiota. Mas vamos lá, 70 milhões de doses da Pfizer. A pressionar a China por maior quantidade de insumos. Eu acho que isso o Brasil tem condição de fazer. Pressionar a Índia, né, para oferecer, se não as 2 milhões de doses, oferecer os insumos, porque vem em escala e a Fiocruz já está capacitada de fazer, e acertar a mão com os governadores de estado para fazer uma logística mais acelerada do que a média vai acontecer. Por que vai acontecer agora? Lançamos uma imensa esperança, que eu também partilho, fico feliz, no coração do povo brasileiro, mas daqui uma semana acabaram as 6 milhões de doses. Compreende o que eles estão plantando? Daqui 5 dias, 7 dias, que o Brasil tem capacidade de fazer 1 milhão de vacinação por dia. Daqui uma semana acabaram as doses. Canalhas! Canalhas, olha o que vocês estão fazendo. Daqui 6 dias acabaram as vacinas da festa de vocês. E o nosso povo vai continuar morrendo. Isso é o que está oferecido ao povo brasileiro. E é essa a próxima pergunta. Eu entrevistando o prefeito de Manaus aqui, que estava exaurido mesmo, foi a madrugada inteira, de uma terça-feira, 2 dias antes de acabar o oxigênio, ele me deu uma entrevista que eu mostrei aqui, e eu confesso, eu dificilmente me emociono com alguma coisa, mas eu quase chorei com a entrevista do que ele estava falando, que eu pedi apenas que ele me desse, não um relato da visão política dele, mas o que estava acontecendo na cidade. O senhor pode, como se eu encontrasse alguém, algum cidadão de Manaus, mas, o que está acontecendo aí? E só o relato que ele me falava, falou, Datena, daqui 2 dias não tem oxigênio para respirar aqui, acabou. Bom, no sábado, ele falou assim, e atenção vocês que estão me vendo aí no Brasil inteiro, isso aí vai acontecer com vocês. Vocês são Manaus amanhã. No sábado, eu chamei o repórter, aliás, muito bom repórter, o Neto, lá em Manaus, e ele começou a passar dados estatísticos e tal, e eu vi aquele povão com aquele cilindro enorme nas costas. Eu falei, ô Neto, faça um favor para mim, eu sou um repórter mais antigo, né? Eu tenho 63 anos, quase 50 de profissão, e observo muito. Eu vendo aquela imagem, aquele povo, aqueles botijões de oxigênio, eu falei assim, ô Neto, pergunta para as pessoas aí a história de cada uma. Qual é a história de cada uma? Porque atrás de cada botijão desse tem uma história. Primeiro, descobrimos uma coisa, que o botijão, não é que o cara vai lá pegar o botijão, o cara tem que arrumar primeiro o botijão, para depois ir na White Martins, ou a companhia que está distribuindo o oxigênio, e encher o botijão. Teve um menino que falou assim, eu e meu irmão estamos dormindo fora de casa, porque o meu pai está com Covid, e a casa é pequena, nós dormimos na rua e ficamos atrás do botijão durante 2 ou 3 dias e agora estamos aqui para receber o gás. Durante a entrevista, começaram a ler uma lista, ele saiu correndo para ver se ele estava na lista, depois ele voltou. Falou, não, infelizmente, ainda não estou. Então eram 2 batalhas. Primeiro para conseguir o botijão e depois para conseguir o oxigênio que vai dentro do botijão. Outro detalhe, atrás de cada história daquela ali, a maioria não era de Covid. A maioria de quem já tem doença respiratória e precisa do oxigênio, então morre. Porque não morre só de falta de ar, quem está com Covid tem várias doenças degenerativas e tal, do sistema respiratório, que levam a pessoa a morrer. Então tinha pessoas lá que estavam doentes há 2, 3 anos, pessoas de idade, que já estavam sem respirar. Tem gente que está se revezando para conseguir o oxigênio, ó. Deixa ela respirar um pouquinho, agora outra pessoa respira um pouquinho e tal. Então foi 1 hora de histórias macabras que nós vimos ali. Porque a Covid, ela mata pela patologia, porque ela ataca o pulmão, tem sequelas, daí por diante. Mas o pior da Covid é a velocidade que ela se espalha e colapsa o sistema. Significa que o hospital não tem mais lugar para ninguém, só para gente com Covid.
Quem tem... Eu, por exemplo, tive infarto porque não fui no hospital, porque eu não queria pegar Covid e tinha que fazer os exames em 6 meses depois dos stents que eu implantei. Eu não fui no tempo necessário, porque eu falei, pô, eu não vou agora no hospital porque tem muita gente lá, eu estava desinformado, né? Tinha muita gente, mas estava bem separado. E, de repente, de uma hora para outra, eu não bati com as 10, porque Deus não quis, a equipe do Calil, e eu caí no Sírio-Libanês. Se eu caio no SUS, possivelmente eu estava morto uma hora dessa. Caí no Sírio. A maioria do povo brasileiro não vai cair no Sírio, vai cair no sistema público que já está sobrecarregado e vai morrer. Eu fui salvo porque tinha médicos brilhantes, tinha condição de pagar o plano de saúde, então eu ia morrer. Porque dos 5 stents que eu tinha colocado, 4 estavam entupidos. Por quê? Porque eu não fui no hospital fazer os exames da hora certa. Se eu fosse, era só o cara desentupir os stents, eu não teria tido infarto. Então muita gente está morrendo porque o sistema está colapsado. É isso que está matando mais do que qualquer coisa. O vírus nem é tão letal quanto o ebola e outros vírus que tem por aí, mas ele se espalha com mais facilidade. E aí vem uma outra colocação que vai chegar na pergunta que está muito longa. Você disse que ia ser longo na exposição, mas às vezes tem necessidade de você alongar a pergunta também. Então, Manaus vive essa situação, muito porque foi descoberta uma variação do vírus lá. E essa variação do vírus, ela é mais, me perdoe a redundância, virulenta. Ela espalha com mais facilidade, como é a da Grã-Bretanha, como é a da África do Sul e como é a americana e como é outra já que foi sequenciada. Só que tem uma coisa mais grave ainda. A variação do Reino Unido, que é o que mais pesquisa sequência genética de vírus, ela foi descoberta porque sequencia mais, então descobriram lá. E descobriram a mesma variação nos Estados Unidos. Aí você pergunta assim, esse vírus, ele se espalha de um país ao outro. Se você me perguntar, como eu perguntei para o nosso correspondente, o Barão, que perguntou para cientistas, qual a relação que tem a mesma variação encontrada nos Estados Unidos com aquela encontrada no Reino Unido, é zero. É a mesma cepa, tem a mesma característica, a mesma virulência, mas não houve contato de nenhum cidadão americano ou inglês, um com o outro, e ela não veio da Inglaterra para os Estados Unidos. O vírus se desenvolveu em cepa diferente, da mesma forma, em países diferentes. Isso é Darwin, é só você pegar Darwin que explica isso. Grosso modo, o bicho muda do jeito que ele quer, no lugar que ele quer, e não adianta fechar a fronteira, aeroporto, porque não adianta. Ele muda no lugar que ele está. E a variação de Manaus, você acha que está só em Manaus? Claro que está no Brasil inteiro. Então a pergunta é a seguinte, à medida que vai faltar vacina, porque 6 milhões de doses para 210 milhões de habitantes, a conta não fecha. E temos a variação virulenta aqui no Brasil. O que é que você acha que vai acontecer com o Brasil daqui para frente? Olha, nós voltamos aos momentos iniciais, só que agora com a vantagem de que há mais ciência, há mais experiência, os profissionais de saúde se adaptaram melhor às práticas, desenvolveram muitas ilusões de tratamento precoce, só não foram abandonadas de uma vez por todas, porque nós temos na presidência da República um energúmeno, ou seja, um mitomaníaco, um mentiroso compulsivo que fica desorientando a população, ideologizando um assunto que é de natureza estritamente técnica e científica. Como é um vírus de alta letalidade, né, quando ele se instala em grupos de risco, com comorbidades, embora você tenha razão, o Brasil tem algo ao redor de 16 milhões de pessoas infectadas e 210 mil mortes, fazendo números redondos. Portanto, a taxa de morte não é tão grave. O problema é que é uma roleta russa. Ninguém sabe, não é? A probabilidade de pessoas com comorbidades é maior, mas tem notícia de gente sem comorbidade nenhuma morrendo também. Diante disso, o que é que se impõe? Isolamento social, o uso de máscara, o uso do álcool em gel, o isolamento para quem pode. A gente sabe que não é possível fazer um isolamento social compulsório, mas o uso de máscara, a ponderação de evitar aglomerações irrelevantes, não é? Se você pode evitar, tem que evitar. Mas as nossas autoridades estão desfazendo o tempo todo essa lição preciosa, igualzinho os americanos. Lá voltou com uma violência maior do que no primeiro momento.
Em Manaus, como precursora provável do que vai acontecer no Rio de Janeiro, mais cedo ou mais tarde, o Rio de Janeiro está chegando. A próxima Manaus é o Rio de Janeiro. Portanto, se a gente não tomar providências para ajudar a população, e aí para a população mais pobre tentar o isolamento social, ela vai colapsar economicamente. Portanto, não podia jamais ter parado com o auxílio emergencial agora. E o auxílio emergencial de R$ 600, não é? Você tem fontes alternativas de receita para fazer, por exemplo, cortando... Podia ser o 300. Podia ser até o de 300. Podia ser os 300, claro. Pois é, ainda mais forte o argumento. Podia ser os 300, você cortando 20% da renúncia fiscal, da dispensa de cobrança de imposto dos grandes no Brasil, você acha o dinheiro para pagar isso até julho. O que é muita vida salva. Aí pode ser que até aí a gente resolva o problema. Eu disse isso na entrevista com o presidente, Ciro. Eu disse isso na entrevista com o presidente e falei que não gosto do Paulo Guedes como ministro da Economia, porque tem muita gente que bate no peito, mas não tem coragem de perguntar para o Bolsonaro o que eu pergunto. Tem muita gente que bate no peito, mas não tem coragem de enfrentar e perguntar. Como eu perguntei para ele, por que ele estava mantendo o Pazuello no ministério, que ele era um péssimo ministro, se não eram os militares que estavam segurando o Pazuello lá. Ele negou que eram os militares, entendeu? E também acho que o Paulo Guedes tem uma política econômica que ele acha que ele está administrando aqui, a política econômica americana, que, por sinal, quebrou também, e é a maior do mundo. A política econômica chinesa. Parece que ele é ministro desse país aqui. O Brasil é um país pobre e com uma divisão de renda canária, uma das piores divisões de renda do mundo, onde tem 40 bilionários no meio de 210 milhões de habitantes e 6 caras que concentram a renda, como você mesmo falou outro dia aqui, mais do que o país inteiro. Então, pelo menos os 300 pau podiam manter. Mas continua com o seu raciocínio, que tem uma outra colocação a fazer sobre vacina. Eu não costumo ser demagogo nem mentiroso, pelo contrário, cada dia que passa eu tenho mais distância. Minha mulher pergunta se eu quero ser um cientista político ou um político, porque eu também não quero guardar conveniência numa hora como essa. Veja, o Brasil dispensa, Datena, esse ano trágico, do ano passado, trágico, 300 bilhões de reais de imposto devido. Não estou falando de sonegação, que é imensa. Imposto devido que o governo vai lá e dispensa de cobrar. Se você cobrar 20% disso, você acha 60 bilhões de reais, que é o dinheiro suficiente para você aguentar 3 meses desse auxílio, desse socorro. E vai tocando o bonde enquanto a vacina vai se resolvendo nessas loucuras todas desses homens. Cabendo a nós aqui embaixo gritar, falar, pressionar, não deixar esse teatro macabro, não é, de politicagem, de propaganda estéril, de mistificação, não é, e explorar o medo, o sofrimento, a angústia e a humilhação do nosso povo. É a esse trabalho que eu estou dedicado. Bom, para encerrar, Ciro, dentre tudo aquilo que você disse, você, por exemplo, lançar uma campanha de vacinação na Inglaterra, emergencial, pegar lá uma senhora de 91 anos e tal, você está lançando uma campanha de vacinação emergencial com uma vacina que você comprou 100 milhões de doses, que era da Pfizer. Se você lançar de Oxford, você está lançando uma vacina que você está produzindo, que é de Oxford, que fica na Inglaterra. A Pfizer, eles compraram 100 milhões de dólares e lançaram primeiro a Pfizer lá. Foi lançada a Pfizer na Inglaterra. Mas ele tem 100 milhões de doses compradas já. E, se não me engano, já tem mais. Tá? Então, lançou-se a campanha com 100 milhões de doses. Isso do Reino Unido, na Grã-Bretanha. A Índia lançar uma campanha de vacinação com produção da vacina de Oxford, mesmo que tenha 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ela tem tudo lá para lançar, tanto que ia mandar 2 milhões para cá. Os Estados Unidos lançarem uma campanha emergencial, tem as duas maiores produtoras, uma muito grande, que é a Pfizer BioNTech, e tem a Moderna, que é menor, mas tem lá as vacinas necessárias para vacinar o povo americano. Isso é lançamento de uma campanha. Eu já não estou questionando o lançamento da vacinação no Brasil, aqui em São Paulo não, que tem 6 milhões.
Eu estou questionando, é o país lançar a vacinação nacional só com 6 milhões de doses. Eu acho que lançar uma campanha quando você não tem oferta para pelo menos 50% do país garantida, isso é, na verdade, um ilusionismo que não tem tamanho. Eu não estou dizendo que o Dória iludiu o povo de São Paulo, tem só 6 milhões de doses e não é só para São Paulo. A mesma coisa vale para o governo federal. O que adianta você lançar uma campanha de uma vacina que você sabe que vai ter que fracionar 6 milhões de doses, vai acabar agora e a vacina de Oxford não está garantida para chegar aqui. Eu estou questionando o lançamento da vacinação emergencial se você não tem as doses necessárias para suprir a maior parte da população, nem de forma emergencial. Essa é a última questão que eu tenho para ti. Tiraram o som do Ciro. O Ciro foi censurado. Sumiu o som do Ciro. Não, é só apertar agora o botão aí. Agora tô. É porque aqui a gente censura só na última pergunta. A gente deixa o cabra falar. Nunca fui censurado. Tem que falar aí. Nunca. Você é o único cara que me dá oportunidade. O Ciro fala a entrevista inteira, depois nós censuramos só na última pergunta. Pode falar, Ciro. Deixa eu dizer, o que nós precisamos fazer é exatamente isso. Eu de ontem para hoje fiquei pensando bastante como eu vou responder com responsabilidade, com equilíbrio ao povo brasileiro. E o meu coração me manda dizer isso. Eu comemoro a vitória da ciência. Se uma pessoa é vacinada, essa fica protegida, essa não vai morrer. Portanto, é uma vida que se salvou. Isso dito, fazer carnaval político, propaganda, em cima de uma falta absoluta de estratégia, de planejamento, corolário é uma palavra que não se usa mais, mas consumação de uma conduta canalha, negacionista, incompetente desses políticos salafrários que governam o Brasil, Bolsonaro à frente, Pazuello, general da ativa. O exército brasileiro precisa botar a mão na cabeça. O general Pazuello está desmoralizando o exército de Caxias. Eu, chegando à presidência da República, vou tomar providências com relação aos critérios de promoção. Não é possível uma pessoa chegar a general e ser tão desastrado, incompetente, canalha como esse Pazuello tem sido diante de uma tragédia. Ele esteve em Manaus, Datena. Ele esteve em Manaus, recebeu ofício 15 dias antes, esteve em Manaus 3 dias antes do colapso. E ao invés de tratar do assunto, ele foi prescrever cloroquina, porque o Bolsonaro obrigou o exército brasileiro, o general Pujol é um homem honrado, comandante, pois cumpriu uma ordem arbitrária, ilegal, canalha, e comprou superfaturado 6 vezes o preço, toneladas de cloroquina. Esse Pazuello está deixando estragar milhões de testes que podiam ter prevenido e organizado o planejamento brasileiro, testes da Covid. Não é mais possível a gente aceitar, sabe, por educação política, que esse tipo de comportamento siga sendo tomado. Voltando à questão, eu tinha me esquecido de ponderar que existe outra fonte importante disponível para o Brasil e que a Anvisa não licenciou, que é a Sputnik V. Então, se o Brasil está com esse problema, nós temos que juntar a Pfizer, que é americana, Oxford, Coronavac, que é chinesa, todos os insumos da Índia para fazer a Oxford na Fiocruz, trazer da Rússia, trazer, enfim, de todos os lugares que seja possível, da Moderna, para que a gente possa não deixar cair a peteca. Você imagina, daqui 7 dias acabaram as doses autorizadas. O que vai sofrer o povo brasileiro? Eu estou achando que essa gente está produzindo um caldeirão de explosiva revolta popular, porque congela o salário mínimo, explode a caristia no supermercado, tira o socorro emergencial antes do tempo, o desemprego explodindo, as indústrias fechando, e você faz uma farra de notícia falsa de que começou a vacinação para daqui 6 dias não ter mais, eu não sei o que essa gente está pensando, não. Por fim, Ciro, é difícil parar de conversar com você, porque você fala o que tem que falar mesmo e você não fala de uma forma inconsequente, porque você tem uma série de títulos aí que você não usa, né? Você tem eu posso ficar meia hora falando o que você tem de títulos que você não pendura na parede aí atrás para aparecer que é professor, doutor nisso, que é aquilo outro. Você fala com competência, com conhecimento de causa,
sem... os grandes não precisam dizer o que são, e nem o que fizeram, e nem o que sabem. Melhor era o grego que dizia que o que sei é que nada sei. Esse é o grande detalhe. E nessa filosofia, que um dia o cara falou assim, pô, você não me deixa falar? Eu falei, amigo, eu estou usando o método socrático. Eu estou fazendo perguntas a você, que você não me respondeu nenhuma pergunta, e eu estou vendo que você entende muito menos do assunto do que eu, e você deveria entender. Bom, mas enfim, essa é... Porque eu sou um cara observador. A minha inteligência é uma inteligência, se for de meu QI, deve ser um QI basal. Eu não sou um cara muito inteligente, mas eu sou um cara observador. Minutos antes de acabar aquela reunião de sexta-feira, aqui em São Paulo, do Maia, do Baleia e do Dória, eu liguei para o Mitre. Eu falei, ô Mitre, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui nesse palácio. Eu não sei o que o Maia e o Baleia estão fazendo aqui, além da campanha para a disputa da Câmara. Essa pergunta é importante. Ele falou assim, mas por que você está desconfiado do quê? Eu falei, estou desconfiado que os caras vão querer passar o rastelo do Bolsonaro, porque eles sabem que ele não vai ter a vacina e vai ter a Coronavac, e os caras vão querer começar a falar numa coisa chamada impeachment, que o Maia está segurando até agora, tem um monte lá. Enquanto foi conveniente a ele segurou, mas que daqui para frente vão começar a falar impeachment. Ah, Datena, acho que você está exagerando e tal. Eu falei, olha, eu exagero de vez em quando, mas de vez em quando eu acerto. Mas não deu outra, porque o discurso agressivo do Dória já foi para levar a desmoralização total do Bolsonaro, e eu não sei o que eles falaram lá dentro, tá? E nem perguntei, porque eu sou do MDB, porque eu ia ser candidato a vice do Bruno Covas, ia fazer uma espécie de coligação, eu seria o vice do Bruno Covas e sairia no primeiro dia, quando ele recebeu um aumento de 11 mil da Câmara e cortou a gratuidade dos ônibus para 60 a 65 anos. Eu seria o vice-prefeito mais rápido da história. Eu ia sair imediatamente. Se ele fizesse isso, eu saio antes de entrar. Por que eu não posso sair a hora que eu estiver lá dentro? Mesmo porque se eu for eleito para alguma coisa, eu ver que tem alguma coisa errada, eu saio na mesma hora. Eu não vou ficar aqui porque tem um bando de ladrão aqui e pronto, acabou. Então seria isso. Como eu sou do MDB, eu podia ligar para o Baleia e perguntar o que está acontecendo aí. Mas o Baleia também é um bom político, está aí, bom menino, gente boa, mas é político. Ele falava comigo a cada 2 minutos e meio, quando a gente ia fazer campanha deveria fazer campanha com o Bruno Covas. Agora, não sei se pelo apelido, ele está em extinção, que eu nunca mais falei com ele. Sumiu, desapareceu. Desapareceu, ganhei o chapéu velho. Então, eu estou achando que atrás dessa campanha de vacinação, e você disse bem, não tem... Essa campanha de vacinação é legal, é simbólica e tal, mas ela é muito mais simbólica do que prática, porque não temos produto para entregar. Mas se atrás disso já não vai começar a correr, já violentamente, de novo a palavra impeachment do Bolsonaro, e se o Bolsonaro perder a Câmara, até que ponto ele está arriscado a perder o emprego também? Porque o Dória me parece que sabe que pelo voto vai ser difícil ele chegar lá, mas pode-se chegar ao poder de outras formas. É uma pergunta direta, simples e fácil de responder. O impeachment da Atena é um processo jurídico e político. Não é? Sob o ponto de vista jurídico, o impeachment não é um remédio para governo ruim, para governo que a gente não gosta, para governo desastrado, porque isso aí o Bolsonaro mas a Dilma também foi, etc. Impeachment é uma punição para o cometimento doloso, ou seja, de caso pensado, de crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade é definido na lei. No caso do Bolsonaro, esse aspecto jurídico está mais do que demonstrado e repetido. Ele atenta contra o funcionamento das instituições, ele atenta contra a saúde pública, ele atenta contra o decoro, tudo isso são as hipóteses, ele atenta contra o interesse nacional, tudo isso não precisa eu explicar, aqui está nos pedidos de impeachment, mais de 60 que lá o Rodrigo Maia sentou em cima e não fez andar. Não é que o Rodrigo Maia pudesse fazer o impeachment, mas ele sentou em cima e não deu vazão. Então o aspecto jurídico está dado faz tempo. Quando o Bolsonaro sentiu o fogo
não é? Por trás dele chegando, quando foi preso o Queiroz, ele tratou de fazer um grande acordão, né, com o Judiciário, com o Ministério Público Federal. Esse Procurador-Geral da República não vê essas mazelas do Bolsonaro, é uma coisa constrangedora dizer isso. O fiscal da lei não cumpre a tarefa porque está tudo errado, o Bolsonaro vai confraternizar, impor, enfim. O fato é que ele desarmou esse aspecto jurídico. O aspecto político é diferente, porque quem julga crime são os tribunais, os juízes. Mas o crime de responsabilidade, quem julga são os políticos do parlamento. A Câmara recebe a denúncia, faz a comissão e indica licença para o Senado fazer o julgamento final com o presidente afastado. Isso o Brasil já conhece. O que acontece? Quando o Bolsonaro sentiu esse movimento, ele se acertou com o tal chamado Centrão. E isso é mais de 1/3 da Câmara. Portanto, basta o presidente ter 1/3 da Câmara que não vai acontecer impeachment coisa nenhuma. Eu luto, mas porque eu acho que nós precisamos construir no povo brasileiro a condição de produzir no parlamento, porque é aí que está a condição política. Se o povo brasileiro, uma vez vacinado, pudesse se encontrar na rua, especialmente a juventude, a quem eu falo com muita ênfase, com muito apelo, nós podemos derrubar o Bolsonaro dentro da lei e por cometimento de crime de responsabilidade. Em nenhuma circunstância nós participaremos de qualquer tipo de golpe, porque o Bolsonaro foi eleito pelo povo e eu não participo de golpe contra seu ninguém. Ciro, foi um prazerão falar com você. Muito obrigado a você, forte abraço e se cuida. Fica com Deus, Ciro. Fica abraço com Deus. grande.